13 de outubro de 1917. Cova da Iria, Fátima, Portugal. 70.000 pessoas olham para o céu. Tinha chovido a manhã inteira, todos encharcados, lama até os joelhos. De repente, as nuvens se abrem, o sol aparece, e então acontece algo que a ciência nunca explicou. O sol começa a girar, a mudar de cor, vermelho, amarelo, prata, como um disco de fogo que se desprende do céu e cai em direção à multidão. Pessoas gritam, cegos dizem que veem, ateus caem de joelhos, roupas molhadas secam instantaneamente. Jornais de todo o mundo registram. 70.000 testemunhas. Uma delas, um repórter ateu do jornal O Século, escreve: "Vi o que nunca imaginei ver. E agora não sei mais o que pensar." O que aconteceu em Fátima? Esta é a história das aparições que mudaram Portugal e abalaram o mundo. Portugal, 1917. O mundo está em guerra. A Primeira Guerra Mundial devora a Europa. Milhões de mortos, impérios desmoronando, fome, peste, desespero. Em Portugal, a situação é ainda mais complicada. A monarquia caiu em 1910. A nova república é violentamente anticlerical. Padres são presos, igrejas fechadas, propriedades confiscadas. Falar de Deus publicamente pode custar a liberdade. No meio deste caos, há um vilarejo minúsculo, Fátima, Serra da Aire, interior profundo. Pastores de ovelhas, casas de pedra, analfabetos, nada de especial. Ali vivem 3 crianças que cuidam do rebanho da família. Lúcia dos Santos, 10 anos. A mais velha, mais falante, líder natural. Francisco Marto, 9 anos. Primo de Lúcia, quieto, contemplativo, gosta de ficar sozinho com as ovelhas. Jacinta Marto, 7 anos. Irmã de Francisco, sensível, emotiva, chora fácil. 3 crianças analfabetas, sem educação formal, sem acesso a livros ou jornais. Elas não sabem que existe uma guerra mundial, não sabem o que é política, não sabem ler. Mas em maio de 1917, elas vão protagonizar algo que o mundo inteiro vai discutir pelos próximos 100 anos. 13 de maio de 1917. Lúcia, Francisco e Jacinta estão na Cova da Iria, um terreno baldio onde pastoreiam as ovelhas. Meio-dia. Sol forte. De repente, um clarão, como um relâmpago. As crianças olham para cima. Sobre uma pequena azinheira, há uma luz branca intensa. E dentro da luz uma figura. Lúcia depois descreve: uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, com um terço nas mãos. A figura fala: "Não tenham medo. Vim pedir que voltem aqui no dia 13 dos próximos meses. Rezem o terço todos os dias pela paz do mundo. A guerra vai acabar, mas só se as pessoas se converterem." As crianças ficam paralisadas. Francisco vê a luz, mas não ouve as palavras. Jacinta vê e ouve tudo, mas está tremendo de medo. Lúcia é quem conversa. Depois de alguns minutos, a figura desaparece. As crianças correm para casa. Lúcia pede a Francisco e Jacinta: "Não contem para ninguém." Mas Jacinta, 7 anos, não aguenta. Conta tudo para a mãe naquela mesma noite. A notícia se espalha. No dia seguinte, toda a aldeia sabe. E as reações são brutais. O pai de Lúcia, Antônio dos Santos, chama a filha de mentirosa. "Você vai trazer vergonha para esta família." O pároco de Fátima, Padre Ferreira, suspeita. Isso pode ser o demônio enganando crianças ignorantes. Mas as crianças insistem. Ela disse para voltarmos dia 13. 13 de junho, segundo encontro. Desta vez, algumas pessoas acompanham as crianças. Umas 50. Curiosos, céticos, devotos. Meio-dia. As crianças caem de joelhos, olham para a azinheira, falam com alguém que ninguém mais vê. A multidão ouve apenas as respostas de Lúcia, mas não ouve as perguntas. A aparição diz: "Voltarei mais vezes. Quero que aprendam a ler. Francisco e Jacinta, eu os levarei em breve. Mas você, Lúcia, ficará mais tempo para espalhar a devoção ao meu imaculado coração." Levarei em breve. As crianças entendem. Vão morrer jovens. 13 de julho. Terceira aparição. Agora são centenas de pessoas. O governo está de olho. A República Anticlerical não gosta do que está vendo.
Movimento religioso em massa? Perigoso. A aparição revela 3 segredos às crianças. Elas ficam pálidas, tremem, choram. Lúcia mais tarde dirá: o primeiro segredo foi uma visão do inferno, mas não contam para ninguém. Os segredos são só delas. 13 de agosto. Quarta aparição deveria acontecer, mas as crianças não estão lá. Onde estão? Na cadeia. O administrador do Conselho de Ourém, Arturo Santos, um anticlerical feroz, decidiu acabar com aquilo. Sequestra as 3 crianças no dia 13 de manhã, leva-as para a cadeia, interroga, ameaça. Contem a verdade. Isso é tudo mentira, não é? As crianças não mudam a história. Arturo Santos então faz uma ameaça brutal. Vou fervê-los em óleo, um de cada vez, começando pelo mais novo. Jacinta, 7 anos. Francisco, 9. Lúcia, 10. Eles acreditam que vão morrer. Rezam juntos, abraçados. Pedem perdão pelos pecados. Jacinta chora, mas não nega nada. Arturo Santos percebe que não vai conseguir quebrá-los. Solta as crianças. Dias depois, a aparição acontece em outro local, no dia 19 de agosto. 13 de setembro, quinta aparição. Agora são milhares. 30.000 pessoas, talvez mais. Jornalistas, fotógrafos, gente de Lisboa. A notícia atravessou Portugal. A aparição promete: no próximo mês, dia 13, farei um milagre para que todos creiam. A multidão não ouve isso, mas Lúcia conta depois. E a notícia se espalha. Dia 13 de outubro, haverá um milagre. 13 de outubro de 1917. Cova da Iria está irreconhecível. 70.000 pessoas. Alguns dizem que foram 100.000. Gente de todo o país. Repórteres, fotógrafos, curiosos, devotos, céticos, ateus. Choveu a manhã inteira. Chuva torrencial. Todos encharcados. Lama até os joelhos. O terreno virou um lamaçal. Mas ninguém vai embora. Meio-dia. Lúcia grita: fechem os guarda-chuvas. A multidão obedece. Todos molhados, esperando. As crianças caem de joelhos. Começam a conversar com alguém invisível. A aparição diz: eu sou Nossa Senhora do Rosário. Construam aqui uma capela em minha honra. Continuem a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar hoje. Lúcia depois descreve: ela viu Nossa Senhora se elevar, e ao lado do sol apareceram 3 visões. A Sagrada Família, Nossa Senhora das Dores com Jesus crucificado e Nossa Senhora do Carmo. Mas isso, só as crianças veem. O resto da multidão, 70.000 pessoas, está vendo outra coisa. As nuvens se abrem. O sol aparece. Mas é um sol diferente. Não queima os olhos. É como um disco prateado girando. Avelino de Almeida, jornalista do jornal O Século, ateu confesso, está lá. Ele depois escreve: o sol tremeu, fez movimentos bruscos, nunca vistos, e fora de todas as leis cósmicas, o sol dançou. O sol começa a girar como uma roda de fogo. Muda de cor: vermelho, amarelo, verde, prata. Depois, de repente, parece se desprender do céu e cair em direção à terra. Pânico. 70.000 pessoas gritam. Muitos caem de joelhos. Uns rezam, outros choram. Outros pedem perdão pelos pecados. Vamos morrer! Mas o sol volta ao lugar. Tudo para. Silêncio. E então algo ainda mais estranho. As roupas encharcadas de 70.000 pessoas, molhadas há horas pela chuva, estão completamente secas. Instantaneamente. A lama seca. As poças de água desaparecem. Testemunhos de toda parte. Dr. Almeida Garrett, professor da Universidade de Coimbra, presente no local. Vi o sol girar como um disco, descer em zigue-zague, ameaçando cair sobre a terra. Dr. Domingos Pinto Coelho, advogado em Lisboa. O sol dançou um movimento nunca visto, impossível de explicar pela ciência. Maria Carreira, moradora de Fátima. Parecia que o mundo ia acabar. Jornais de todo o mundo publicam. O Século anticlerical admite: algo inexplicável aconteceu. The Times de Londres, Le Figaro em Paris, jornais na Espanha, Itália, Estados Unidos. Todos cobrem. 13 de outubro de 1917. 70.000 testemunhas. Um fenômeno que a ciência nunca explicou.
Mas as aparições deixaram algo mais que o milagre do sol. Deixaram 3 segredos. E só Lúcia sabia de todos. Francisco e Jacinta viram e ouviram. Mas foram Lúcia quem memorizou e depois revelou. Primeiro segredo: uma visão do inferno. Lúcia descreve: vimos um mar de fogo, demônios, almas em desespero, gritos horríveis. Foi tão terrível que Jacinta ficou doente durante dias. Segundo segredo: a guerra vai acabar. Mas se os homens não pararem de ofender a Deus, outra guerra pior virá. Quando virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saberão que é o sinal de Deus de que a punição está próxima. Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. 1938, uma aurora boreal estranha ilumina a Europa inteira. Lúcia reconhece: é o sinal. 1939, Segunda Guerra Mundial começa. Mais de 60 milhões de mortos. Terceiro segredo: este ficou oculto por décadas. Lúcia escreve em 1944, mas ordena que só seja aberto em 1960 ou após sua morte. O Vaticano guarda em segredo. 1960 chega. Papa João XXIII lê. Não revela. 1981. Papa João Paulo II é baleado na Praça de São Pedro. 13 de maio. Dia exato do aniversário da primeira aparição. O Papa sobrevive. Anos depois, ele visita Fátima. Agradece a Nossa Senhora por ter salvo sua vida. Diz: uma mão atirou, mas outra mão desviou a bala. Vaticano finalmente revela o terceiro segredo. Visão de um bispo vestido de branco sendo morto por soldados. João Paulo II interpreta: era a tentativa de assassinato contra ele. Polêmica até hoje. Alguns acham que há mais. Mas oficialmente, os 3 segredos foram revelados. E as crianças? O que aconteceu com elas? Francisco morreu em 1919, com 10 anos, gripe espanhola. Jacinta morreu em 1920, com 9 anos, pneumonia. Ambos tinham sido avisados. Eu os levarei em breve. Lúcia viveu. Entrou para um convento, tornou-se irmã Lúcia de Jesus. Viveu 97 anos. Morreu em 2005. Passou a vida inteira testemunhando, escrevendo, defendendo a mensagem de Fátima. Francisco e Jacinta foram beatificados em 2000 por João Paulo II. Canonizados em 2017 pelo Papa Francisco. Santos. Crianças santas. O Santuário de Fátima hoje recebe 6 milhões de peregrinos por ano, de todo o mundo. Católicos, ortodoxos, até muçulmanos que veneram a Senhora Luminosa. A Igreja Católica, depois de investigações rigorosas, declarou as aparições dignas de fé em 1930, apenas 13 anos depois dos eventos. A mensagem de Fátima? Simples. Rezai o terço. Convertei-vos. A guerra só acaba quando os corações mudam. 3 crianças analfabetas. Uma aldeia perdida. 70 mil testemunhas de um fenômeno inexplicável. Pode-se acreditar ou não. Pode-se explicar ou tentar explicar. Mas os fatos estão documentados. Os jornais publicaram. As testemunhas juraram. Os cientistas não explicaram. Fátima não é apenas história religiosa. É história de Portugal. É história do século XX. É um evento que atravessou fronteiras, religiões, ciências. E a pergunta permanece: o que realmente aconteceu naquele 13 de outubro de 1917? Esta foi a história de Nossa Senhora de Fátima. Se este vídeo tocou você, inscreva-se. Sempre uma nova história dos santos que mudaram o mundo.